Boa noite, irmãos. Vamos começar com o nosso programa. Sejam bem-vindos a esta conferência. Hoje, o terceiro dia. Amém? Muito boa noite, queridos e amados irmãos. Boa noite. Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa grande conferência. Uma grande salva de palmas, amém? Em conferências assim, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de partilhar, de orar uns com os outros. E quem está a gostar de estar aqui, irmãos? Aleluia! Amém, irmãos? Para dar início, vamos convidar o nosso pastor Nelito para a oração inicial. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos, Deus da glória, as Tuas misericórdias e tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, obrigado por esta semana que o Senhor nos dá e a oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome e podermos partilhar a Tua palavra. Queremos, Deus da glória, apresentar nas Tuas benditas e todas as mãos o servo que o Senhor trouxe aqui, a família, para poder nos abençoar nesta semana. Pedimos que o Senhor use-o poderosamente para poder, Senhor, impactar e transformar a nossa vida e transformar, Deus da glória, também os nossos lares através da Tua palavra. Deus, queremos entregar cada família aqui representada neste momento, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão nos acompanhando, Deus da glória, por meio das redes sociais, Deus da glória. Todos eles nós queremos nos apresentar nas Tuas mãos, que possam ter um momento de proveito, um momento, Deus da glória, em que possam celebrar a Tua palavra, Senhor, por intermédio destes canais, Senhor. Aqueles que estão a caminho, queremos pedir que o Senhor os apresse e junto possamos ter este momento, Senhor, de celebração ao Teu santo e bendito nome. Entregamos, Senhor, a equipe, Senhor, que está por trás deste evento, na preparação, na organização, nas Tuas mãos, que o Senhor continue a lhes usar, a lhes capacitar, dando-lhes sabedoria e todo o suporte necessário para que nós possamos ter uma atividade, Senhor, segundo o Teu querer. Senhor, entregamos, Senhor, o casal, Senhor, ao irmão Edson e a irmã Florência, Deus da glória, que estão conduzindo, Senhor, esta atividade na direção ao longo da semana. Senhor, capacite-os, Senhor, dê-lhes, Senhor, saúde, dê-lhes, Senhor, de glória, vontade para poder, Senhor, continuar a Te servir e exaltar o Teu santo nome. Deus, esta é a nossa oração. Pedimos que o Senhor esteja conosco do principiar até o término deste nosso encontro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Está a ser uma bênção, na verdade. Estamos aqui desde segunda-feira. Estávamos aqui ontem e estamos aqui hoje. Só para dizer que, na verdade, estamos a ser muito alimentados pelo pastor Ismael. Muito obrigado, pastor. Eu pude aprender na segunda-feira que é no casamento onde aprendemos a perdoar, amar. E na terça-feira eu aprendi que não importa a circunstância ou as desavenças que nós temos com os nossos parceiros, ainda assim temos que cuidar um do outro, não é, amado? É isso, é interessante, irmãos. Eu nunca pensei que, afinal, imperfeição também faz parte do plano de Deus, nesse caso, no casamento. Eu nunca pensei que o amor incondicional de Deus também deve ser praticado nos nossos lares. Quando o pastor começou a dizer que se todo mundo na nossa família fosse perfeito, imagina que os filhos têm dinheiro, ninguém tem problemas, também não seria bom, porque nós não devíamos aprender o amor incondicional. Então foi muito profundo e está a ser muito bom. Na verdade, muito obrigado. Agradecemos a Deus e, pastor, muito obrigado, que Deus continue abençoando. E está a ser uma grande bênção nesta semana especial. Queridos irmãos,
momentos assim é partilhado com pessoas especiais. Nós temos apresentado aqui os nossos pastores que estão nos acompanhar. Não vamos apresentar mais uma vez, mas ainda assim queria pedir os irmãos para bater uma grande salva de palmas para os nossos grandes palestrantes, o nosso pastor Ismael e sua esposa. Queria só que o pastor se levantasse uma vez mais, dar um sinal. Temos aqui também a presença dos nossos queridos pastores, pastora Bias, pastor Nelito, sua esposa. Querida, nós te amamos e bem-vinda a este programa. E é a primeira vez que está conosco e estamos muito alegres em ter aqui conosco. Bem-vinda. Irmã Florência, não sei se consegues ver mais um pastor aqui. Também queremos estender as nossas saudações e dizer, irmãos, sejam bem-vindos. Queremos convidar aqueles que estão aqui pela primeira vez, quem está aqui somente hoje, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Podem se levantar, por favor. Eu recebi o sinal de que teríamos aqui irmãos que vieram da igreja da IESA e irmãos que vieram da igreja Batista. Queria ver o vosso sinal. Sei que membros responsáveis da comissão de casados lá estariam aqui. Temos aqui algum representante, um sinal da IESA ou da Batista. Provavelmente estarão conosco só amanhã. Mas aos irmãos que estão conosco hoje, eles sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, está fraco. Eles sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos então nos colocar em pé e vamos cantar um hino de saudação. E gostaria que o irmão pudesse saudar pelo menos 3 casais que ainda não saudaste. Podemos tomar os nossos assentos. Deus é bom. E em todo o tempo. Um para o outro. Oh, glória. Amém. Irmãos, só uma brincadeira assim de um segundo. O nome de Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. Amém? É o nome que salva, é o nome que muda famílias, é o nome que está, quer dizer, há um hino até do coral Coteca que diz: o nome de Cristo é o nome que salva, o nome que transforma, o nome que tem poder. Amém? Amém. Então, irmãos, quando eu dizer Jesus, os irmãos vão dizer Cristo. Amém? Mas assim, um pouquinho rápido. Acho que os irmãos vão já pegar.
Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Cristo. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Cristo. Jesus. Cristo. Jesus. Cristo. Pegaram? Pegaram, irmãos? Quando eu dizer Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes, amém? Esse nome salva, aleluia. Quando eu dizer Jesus, os irmãos dizem. Cristo. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Cristo. Jesus. Cristo. Jesus. Cristo. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Cristo. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Cristo. Jesus. Cristo. Jesus. Cristo. Aleluia. Amém. O que é que temos, irmã Florência, seguindo o nosso programa? Agora vamos fazer uma dinâmica. Antes disso, acredito que seria bom falarmos um pouquinho do sábado, não achas? Sim. Vamos dar este momento ao irmão Mandela para falar um pouquinho do que será no sábado. Muito obrigado. Boa noite, igreja. Deus é bom. E é tão bom, irmão, que cada um dos casais está intimado. Esta é mesmo uma intimação. Já tem sido da praxe. E ontem o pastor falou um pouco do investimento. Vamos fazer um grande investimento para este sábado, porque vamos ter o nosso almoço de confraternização. O investimento está ao preço de 20.000 kwanzas por casal. Então, irmãos, temos até o dia de amanhã, quinta-feira, para podermos efetivamente comprar os ingressos que nos habilitarão ao grande almoço de confraternização. Será num lugar especial, fora do município do Lubango, um lugar muito lindo. Vamos ter um momento também de interação, de hinos, de louvor, de oração, de partilha, mas também vamos poder partilhar um pouco o pão. Assim, irmão, não deixe para o último dia, como disse o irmão Edson. Quem quiser fazer então a sua contribuição deste investimento, basta contactar a nossa coordenação, na pessoa da nossa Manacila e o Mano Nando, que são os nossos coordenadores. Faça este investimento a favor do seu relacionamento. 20.000 kwanzas para o almoço de confraternização. Quero também falar um pouco sobre as nossas t-shirts. O pastor literalmente vestiu a camisa. Ontem era o casal apresentador. Temos as t-shirts da nossa 9ª edição. Não sei se o irmão Dani, designer. O irmão Dani, designer, está conosco. Mas se não, no final, irmão Dani, designer. Faz favor, irmão Dani, levante-se só. Levante, coloque só em pé. O irmão Dani, o designer, ele é que está incumbido de produzir as nossas t-shirts. Entre em contato com o irmão Dani, que ele vai lhe atualizar sobre o preço da t-shirt, que também é um preço, como nós dissemos, é o preço da igreja. O nosso muito obrigado, e assim contamos com todos vocês no sábado. Obrigado. Muito obrigado, irmão Mandela. Irmãos, por favor, quero que todos os casais estejam conosco naquele dia muito especial. Obrigado, irmão Mandela. Um para o outro. Ambos para Deus. Oh, glória. Aleluia. Prontos. Chegou o momento da nossa dinâmica. E assim na paz, queremos convidar, irmãos, um casal voluntário, um casal romântico, em nome do amor. E enquanto o casal voluntário se prepara para vir aqui em frente, nós queremos anunciar aos irmãos que nos acompanham via online que hoje vamos partilhar o terminal telefônico, que os irmãos vão poder também fazer as perguntas. Nós sabemos que há irmãos que por motivos laborais, por motivos de saúde, alguns não estão em Angola, mas estão a nos acompanhar via Zoom, Facebook e YouTube. Então, é só mandar mensagem para o 939 30 83 28. E nós vamos também conseguir ler as vossas perguntas aqui, porque para além dos irmãos que estão aqui presentes, tem irmãos que também estão a nos acompanhar e gostariam de fazer algumas perguntas neste dia. Então, há um casal que acabou de entrar que eu admiro muito. Eu acho que é este casal, né, Suíra?
Eu acho que eu vou só chamar esse casal. Vou descer. Irmãos, se não tivermos voluntários, então, em nome do amor, nós vamos escolher um casal lindo e é bom essa comunhão. Não é isso, pastor Abias? Aleluia. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Cristo. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Cristo. Jesus. Cristo. Jesus. Cristo. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Cristo. Jesus. Cristo. Jesus. Cristo. Boa noite, irmãos. Por favor, quero, em nome do amor, convidar o lindo casal. Nós vamos fazer duas perguntas à esposa sobre o esposo e a esposa vai escrever rapidamente aqui no papel e... Sim. Agora, antes da esposa escrever, algo só rapidinho, uma curiosidade. Eu queria que o esposo dissesse a todo mundo qual é aquele nome de carinho que chama a esposa. E a esposa também depois vai dizer qual é o nome de carinho. Depois é que vamos escrever os nomes das duas perguntas que a minha esposa estava a dizer. Tem alguns nomes muito diferentes, mas eu estou curioso. Tenho visto esse casal, tenho acompanhado assim à distância. Há um casamento que acho que eles foram padrinhos, acredito. Há um casamento recentemente que eu tive lá também, foi muito bonito. Então, irmão, por favor, apresente-se à igreja e diz qual é o nome de carinho que chama a esposa. Será que é Baby? Boa noite, igreja. Bom, eu não sou muito romântico. Adianto já. Então, não tem bem um nome de carinho, mas eu tratava-lhe sempre pelo sobrenome, o último nome. Antes de ser casada, né? Que é Eduardo. Sempre tratei-lhe por Eduardo. Eduardo quando está tudo bem. Marilda quando estou chateado. Mas pronto, era Eduardo. Agora que o sobrenome é o meu, de Atilo, pronto, já não... Amor, se calhar. É o nome. Também vai dizer qual é a palavra de carinho que direciona ao seu amado. Boa noite, igreja. Vou só dar uma chega sobre o nome que ele me chamava. Uma vez ele estava num lugar e eu liguei para ele e ele atendeu. Alô, Eduardo. E começou a falar. E o primo dele ao lado perguntou para a irmã dele: mas esse Eduardo é quem que lhe tratam assim com tanto carinho? Era eu. Bom, é amor. Às vezes preto, negresco, mas é mais amor e amor. Tá bem, agora bem rapidinho, a irmã vai escrever as duas perguntas que está relacionada ao teu amado, aqui no papel bem rapidinho. E o amado acho que tem que virar um pouquinho para lá para não ver exatamente. Pode apoiar por aqui, bem rapidinho. A primeira pergunta, a cor dele preferido e o prato preferido dele. Essa parte está muito fácil. E depois ele vai ter que confirmar a igreja. A última pergunta: qual é o país que o teu esposo gostaria de conhecer? Que ainda não conhece. Próximo país. Pode ser que já conhece vários. O próximo país. Se a resposta não for essa, ele está a mentir. A irmã escreveu aqui, né, as respostas. Então, o amado vai ter que confirmar se o que está aqui está correto. Irmão, qual é o teu prato favorito? Se é roupa,
vamos ter problemas. Funge. Eu escrevi aqui qualquer coisa com funge ou feijão. A segunda pergunta é cor, né? Qual é a cor? Acho que é azul ou preto, né? Não, isso é fácil. Preto. Preto. E a última, qual é o país? Será que é Estados Unidos? Será que é Congo? Espanha. Amém. Uma grande salva de palmas, parece corajoso casal. Esse casal parece que estava muito fácil, irmãos. Estava muito fácil. Temos ainda 2 minutinhos. O esposo disse que não é romântico. Eu quero testar. Quero só testar aqui uma coisa. Não sei se gosta de música. Mas eu queria que em 2 minutos o irmão, nós até vamos sentar, e o irmão decide se vai declamar um poema para a esposa ou se vai cantar uma música. Aleluia! Um para o outro. Vamos para Deus. Oh, glória! Aleluia. Bom, música, para quem conhece, sabe que nem adianta. Ela canta muito. Eu faria aqui papel de triste, faria uma figura triste. Não adianta. Agora, poema. Mas acho que não precisa ser um poema. Eu vou falar aquilo que eu digo sempre a ela. É uma excelente mulher, uma grande esposa. Eu, a semana passada, estive em Luanda e estava na casa dos meus pais e eu disse a eles que, pronto, eu cometo vários erros, muitas falhas. Mas a única coisa que eu sei que eu fiz bem até agora foi escolher a minha esposa. Então, pronto, é isso. Ela sabe, uma ótima esposa, ótima mulher, ótima mãe. Não tenho reclamações, só alegria. Uma grande salva de palmas. A esposa não quer dizer nada? Vamos agora para os casais que vêm aqui em frente. Nós temos uma pequena prenda, chocolate do amor com oração. É assim que eu chamo. O chocolate do amor com oração. E tem aqui um cartão. Deixa-me só dar aqui ao esposo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vossa relação. E são um casal que eu também admiro. Bom programa e tudo bom. Aleluia. Amém. Um para o outro. Vamos para Deus. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, vamos bater uma grande salva de palmas para poder receber o homem de Deus, o servo enviado de Cristo, o mensageiro da semana. Boa noite, irmãos. Ontem nós terminamos o tempo falando um pouco sobre algumas perguntas sobre divórcio, e eu quero só reafirmar uma coisa. Quando eu fiquei noivo da Cibele, uma das coisas que nós conversamos foi que em nenhuma situação de conflito nós falaríamos sobre divórcio. Essa porta não estaria aberta no nosso casamento, porque não faz parte do casamento cristão, e se deixar essa porta aberta, talvez um dia vamos usar. Então, eu falei, você nunca vai me ameaçar de divórcio, e eu nunca vou te ameaçar de divórcio, porque essa porta está fechada em nosso casamento. Nós vamos orar e resolver todas as situações, e o que nós não conseguirmos resolver, nós vamos buscar ajuda dos pastores e dos líderes, mas essa porta não vai ficar aberta em nosso casamento. Então, foi um compromisso que fizemos, e eu creio que é um compromisso bíblico,
eu mencionei que divórcio tem se tornado uma realidade que não existia na cultura angolana nas últimas 3 décadas, mas nos últimos 15 anos, porque leis têm permitido isso. Leis como, antigamente, quando uma mulher saía de uma situação de casamento, por causa de problemas graves, muitas vezes, ela saía com os filhos e o marido não tinha obrigação nenhuma. Hoje o Tribunal da Família desconta direto da folha de pagamento do marido o sustento financeiro das crianças. Então, hoje existem leis que protegem a mulher, mesmo quando ela precisa sair do casamento, e isso não havia antigamente. Então, eu mencionei um casal da minha igreja, por questão de violência doméstica, nós aconselhamos a esposa a sair de perto dele, e nós decidimos que o homem era maluco, que ele tinha um desequilíbrio emocional, que quando ele ficava violento, ele era descontrolado. E depois ele esquecia tudo que fez. Então nós tivemos que tirar a irmã dessa situação de perigo, porque nós chegamos à conclusão que eventualmente ele mataria ela. Então o divórcio não faz parte do plano do casamento. A Bíblia, Jesus foi bem claro: por causa da dureza do vosso coração, ou a dureza da vossa cerviz, Moisés abriu essa porta, mas Jesus mostra que o perdão é a forma de continuar um relacionamento. Mas, por causa da dureza do coração, nós temos algumas situações de divórcio dentro da igreja, e dentro das igrejas batistas, a pessoa divorciada não podia voltar para a comunhão como membro. O que estava acontecendo, geralmente, a pessoa divorciava e continuava vindo na igreja por algum tempo, mas como não poderia reconciliar na comunhão da igreja, eles mudavam de denominação. E muitos nossos membros foram ser crentes em outra igreja, porque houve divórcio e eles não poderiam continuar membro dentro das nossas igrejas. Nós tratamos esse assunto em alguns dos fóruns das igrejas batistas, e hoje já não é obrigatório deixar a membresia, porque está divorciado. Mas nós desaconselhamos, nós trabalhamos para que não haja divórcio na igreja. Por isso, na minha igreja, temos um encontro de casais. No terceiro domingo do mês, temos um encontro com os pastores, onde ensinamos sobre casamento. Nós temos uma gala de casal que acontece uma vez por ano. Nós temos conferência de casal 2 a 3 vezes por ano na igreja, para que nós trabalhemos os casais. Outra coisa que na minha igreja nós temos um líder de discipulado de casal. Nós temos casais mais maduros, e nós dividimos um casal acompanhar 5 casais. A nossa igreja tem cerca de eu creio que uns 50 casais, e nós dividimos que uma família mais madura acompanha 5 casais, e esses que acompanham os outros é acompanhado pelos pastores. Então, nós trabalhamos de toda forma para que não haja divórcio na igreja. O alvo de nós é vermos perdão, reconciliação e famílias maduras, porque nós falamos no começo que a igreja é composta de famílias. Se nós tivermos famílias maduras e tementes a Deus, nós temos uma igreja madura e temente a Deus. Hoje vamos falar um pouco de mordomia. Eu quero falar de uma mordomia de finanças, porque finanças é uma grande área de conflito na família. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. O tema que eu dei é ser bons mordomos para evitar conflitos. Vamos pensar um pouco sobre isso, porque é mais fácil prosperar casado do que solteiro. Eu fui solteiro até os 25 anos e eu ganhei bom dinheiro antes de ir para a missão. Entre meus 18 e 21 anos, eu ganhei um bom dinheiro, mas eu fui para a missão com 21 anos, eu não tinha dinheiro, porque solteiro tem a tendência de gastar dinheiro com muita facilidade. Mas depois que assumimos responsabilidade de família, é possível comprar um terreno, construir uma casa e evoluir, porque quando você está casado, você tem mais despesa, mas você prospera mais financeiramente. A resposta disso é maturidade. Você é obrigado a amadurecer quando tem família. Mas vamos pensar um pouco sobre isso.
sobre como gerir finanças na família. Eu quero te chamar a ler comigo 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 9, de 6 a 12. Segundo os Coríntios 9, diz assim: isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência e superabundez em boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que em toda generosidade, a qual que, por nosso intermédio, seja tributado graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Vamos pensar então, vamos parar num versículo aqui. Esse texto fala sobre semear e colher, e tem um texto muito interessante, que diz: Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência e superabundez em boas obras. O texto diz que Deus é poderoso para te prosperar, para que você tenha abundância suficiente para suprir todas as tuas necessidades, ainda sobrar dinheiro para ajudar os outros. Você acredita que Deus é poderoso para fazer isso na tua vida? Aí a próxima pergunta é: por que eu não tenho ainda essa abundância? Então, por que é poderoso, mas não é automático? Vamos pensar. Angola tem... vamos pensar primeiro a África do Sul. A África do Sul é um país árido, quase sem rios. Pouca chuva. Em muitos lugares tem menos de 300 milímetros de chuva por ano. E eles nos vendem frutas, sumos, ovos, frango, cereais. Tem muita... Namíbia, mais árido ainda. Namíbia é considerado um dos países mais secos do mundo. Não tem nenhum rio. Todos os rios que passam só nas margens. Os rios da Namíbia são na areia onde eles cavam para achar água. Mas nós compramos muitas coisas produzidas lá. Angola tem potencial para produzir tudo o que nós precisamos, porque temos terra fértil, temos muitos rios, temos muita chuva e temos potencial para produzir tudo o que nós precisamos e ainda exportar para a África. Temos ou não temos esse potencial? Produzimos? Não. Então, o potencial não quer dizer que vai acontecer. Deus é poderoso para te fazer abundar, mas não é automático. No contexto do texto fala de quê? Semear e colher. Deus é poderoso para fazer abundar e te suprir todas as suas necessidades, ainda sobrar para você abençoar outros, mas o contexto é semear e colher. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia em abundância, colhe em abundância. Então, envolve uma contrapartida nossa para que sejamos prósperos. Eu não creio no que o evangelho neopentecostal prega,
sobre teologia da prosperidade, que você agora é crente, você vai ser rico, você vai ser cabeça, não cauda, que se você fizer isso, Deus faz isso, se você fizer isso, Deus é obrigado a te abençoar. Isso não é verdade. A Bíblia fala sobre prosperidade, mas o centro do Evangelho de Cristo não é prosperidade, é carregar a cruz. Toma a tua cruz e segue a Cristo. Nós ainda pregamos o Evangelho da cruz. Logo, mas prosperidade faz parte do Evangelho. Faz parte do ensino do Velho, do Novo Testamento, faz parte do ensino dos Evangelhos. Mas a Bíblia ensina prosperidade no contexto de semear e colher. E semear envolve várias coisas. Eu sempre pergunto, quando eu estou ensinando sobre esse assunto, qual é o primeiro princípio bíblico para a prosperidade? Alguém pode me dizer? Qual é o primeiro princípio bíblico para a prosperidade? Alguém falou? Fala mais alto para ouvirmos. Na tua opinião, qual é o primeiro princípio bíblico para a prosperidade financeira? Quem falou trabalhar? Quem falou trabalhar? Fica de pé. Aê! E bate as palmas para ele. O primeiro princípio bíblico para prosperar é trabalho. Paulo até falou, aquele que não trabalha também não coma. Então, o primeiro princípio para a prosperidade é trabalho. Muito bem, então está definido que se você quer prosperar, você tem que trabalhar. Qual o segundo princípio para prosperar? Biblicamente falando. Pode falar, irmão, se você errar não tem problema. Se você acertar, vamos bater palma. Nós estamos aqui para aprender. Segundo princípio bíblico para a prosperidade. Eu vou colocar gestão. A Bíblia fala sobre mordomia. Mordomia é o mesmo que gestão ou administração. E a Bíblia fala muito sobre mordomia, do começo ao fim. O segundo princípio da prosperidade é gestão. Você pode ganhar um bom dinheiro, mas se você não gerir bem, ele vai desaparecer. Então, o segundo princípio bíblico para a prosperidade é gestão. E a Bíblia, quando fala de mordomia, não fala só de dinheiro. A Bíblia fala sobre mordomia do tempo. Na mordomia do tempo, você tem 24 horas por dia, 8 para dormir, 8 para trabalhar e ainda sobra 8, que você pode investir no teu desenvolvimento pessoal. Nessas 8 horas, você vai ter 1 hora para poder fazer treinamento físico, porque teu corpo precisa de mordomia do corpo também. Você vai ter, talvez, 1 hora para gastar nos teus relacionamentos e, talvez, algumas horas que vai gastar para estudo, para melhorar a tua capacidade intelectual, ou aprender uma nova coisa, ou começar uma segunda fonte de renda. Eu não sei como você vai usar as 8 horas, mas nós temos 8 horas que sobram. Então, gestão de tempo. Eu falei que o corpo é um dom de Deus e nós temos que cuidar bem. Então, tem mordomia do corpo, mordomia do tempo, mordomia do corpo. Aí nós temos mordomia dos relacionamentos. Nós somos seres relacionais e nós precisamos de relacionamento. Logo, nós temos que ter tempo para visitar pessoas, gastar tempo com pessoas que amamos. Se nós tivermos uma boa mordomia de relacionamentos, provavelmente não vamos precisar de psicólogo. Porque nós vamos ter pessoas capazes, amigos, queridos, relacionamentos profundos, que vai nos ajudar a superar situações. E também você vai ter pessoas para recorrer. Então, nossos relacionamentos, as pessoas que amamos, e a ciência diz que nós não conseguimos nos relacionar intimamente com mais de 12 pessoas. Todo mundo tem um círculo íntimo de relacionamento. Nós temos muitos conhecidos, muitos amigos, mas geralmente nós temos um círculo íntimo. Nós vemos lá quando Jetro, o sogro de Moisés, encontra com ele e vê ele tentando resolver o problema de mais de 1 milhão, cerca de 3 milhões de pessoas. Jetro fala: você vai se acabar e vai acabar com esse povo, você tentar fazer isso.
Procura dentre o povo homens fiéis, temente a Deus, homens de verdade, e coloca eles para o chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 10, e eles resolvem as outras situações, só as coisas grandes vêm para você. Lá em Êxodo. Esse princípio de gestão é usado por grandes empresas. Eu estudei comércio exterior, e quando nós estudamos liderança de empresas, nós estudamos sobre delegação de autoridade, um círculo de trabalho, porque é assim que o ser humano funciona. Mesmo os nossos relacionamentos são assim. E nós temos pessoas do nosso círculo íntimo. Aí vem mordomia de finanças. Finanças nós trabalhamos, finanças envolve 8 horas do nosso dia. Nós vamos trabalhar 8 horas por dia, temos um emprego, e quando nós somos contratados, essa pessoa nos contrata por 8 horas. E nós prometemos que vamos dar o melhor de nós para essa empresa ou para esse departamento, e nós vendemos. É onde nós servimos. Nós temos uma brincadeira que eu faço com a senhora que trabalha na minha casa, e eu falo com a Cibele, a tua serva. E a minha empregada doméstica diz, eu não sou serva. Aí eu brinco com ela, a Cibele contratou você para fazer o serviço dela, logo você serve ela. E aí eu brinco com ela, hoje ela entende a brincadeira, mas nós servimos. E um dos desafios que eu faço para os membros da minha igreja é, se você vendeu 8 horas do teu trabalho, mas você comparece lá só 7, você roubou 1 hora do teu patrão. E se você não trabalhar de todo o coração e entregar o que você prometeu no contrato, você defasou ele também. Logo, quando nós chegamos 30 minutos atrasados e saímos 30 minutos antes do trabalho, nós defasamos a empresa que trabalhamos. Porque nós vendemos o tempo nosso, nós recebemos por isso. Essa empresa comprou e tem pago pelo nosso esforço. Então, trabalho é um princípio bíblico, e nós todos, a maioria de nós temos contrato de trabalho ou temos contratados. Nós que trabalhamos para alguém, temos um compromisso, e no momento que você abre uma empresa, aí você está frito, como diz no Brasil, aí você vai ver fumo, porque agora você é o chefe. E chefe não tem hora. Se você for empreendedor, você vai descobrir que você vai trabalhar das 6 da manhã, muitas vezes até as 10 da noite, quem é empreendedor. Eu tenho um amigo que trabalhava para uma empresa, e ele ganhava bem, ganhava cerca de $12.000 por mês. Mas ele fazia projetos que a empresa ganhava muito mais dinheiro. E ele achou que estava ganhando pouco pelo tanto que ele fazia a empresa ganhar dinheiro. Aí ele decidiu abrir a empresa dele. 5 anos depois, ele tinha 21 engenheiros trabalhando para ele, e a empresa dele, alguns anos mais tarde, saiu numa revista internacional como nas top 10 da área dele, do mundo. Mas ele estava trabalhando 16 horas por dia, e tinha situação que ele pagava o salário de todos os empregados e ficava quase sem dinheiro para ele mesmo. Porque ele prestava serviço para alguns governos, e o governo tem dificuldade de pagar a prestação de serviço. Quem aqui presta serviço para o governo sabe disso. Não é só o governo de Angola, o governo tem esse problema. Não quero falar mal do governo de Angola, esse é um problema dos governos. Se você presta serviço para o governo, você vai ver fumo para receber. Em qualquer governo. Ele estava reclamando, ele estava falando assim, eu lembro com alegria a época que eu era empregado, que eu trabalhava, cumpria horário, recebia meu salário e voltava para casa e dormia. Agora que eu sou dono, eu tenho noites que eu não durmo. Graças a Deus a empresa dele agora já está com várias décadas, está madura, e ele já não trabalha tanto. A empresa funciona sem ele hoje, mas essa é a vida de empreendedores. Então, trabalho. Depois de trabalho vem gestão. Eu conheço pessoas que ganham bom dinheiro, mas não tem nada, por causa de má gestão, não sabe gerir. Eu trabalhei para um senhor, antes de entrar na missão,
que ele tinha uma empresa, a empresa estava endividada, eu assumia parte da direção dessa empresa, nós conseguimos pagar as dívidas, e quando pagamos as dívidas, a empresa prosperou, ele vendeu. Vou vender, senão se você vai sair, e essa empresa vai entrar de novo em problema, porque eu não sei gerir dinheiro, ele não sabia mesmo fazer gestão. Então, gestão é muito importante, e agora nós temos uma família, e temos um fundo para gerir. Como é que nós gerimos os recursos da família? Primeira coisa é quanto entra para a minha família. Quanto a minha família produz mensalmente e quanto gastamos. Você sabia que na América cerca de 35% das famílias são endividadas? Hoje no Brasil, eu vi um relatório que 46% das famílias estão no vermelho. Gastaram mais do que ganham, estão no vermelho. No Brasil tem um brinquedo chamado cartão de crédito. Vocês não têm isso aqui. Porque o cartão de crédito de Angola é uma brincadeira. Você tem que carregar dinheiro para usar e ainda não tem crédito naquele cartão. Você usa se carregar dinheiro e ainda paga um monte de taxa por usar ele. Então, aquilo não é cartão de crédito, é um cartão de débito internacional que a Angola produz. Eu tenho o cartão de crédito e um deles tem 28 mil reais de crédito que eu posso pagar, eu posso usar sem ter e pagar 45 dias depois. Se eu não tiver dinheiro para pagar, eu posso pagar 10% do que eu gastei e rolar a dívida de 90% para mais 45 dias. Eu tenho um deles, um que tem 28 mil reais e tem outro que tem cerca de 22 mil reais. Então, entre os dois cartões, eu tenho quase 50 mil reais, cerca de 50 mil reais que eu posso gastar sem ter. Aí o outro banco ainda já me ofereceu, eu tenho oferta, eu cancelei um que me mandaram sem eu querer, eu cancelei e falei não quero. Aí depois me mandaram um que era tão bom que eu fiquei com ele, porque ele é tão bom que eu posso entrar na sala VIP do aeroporto sem pagar nada. Aí eu falei, esse é bom, porque eu viajo bastante. Aí eu cancelei outro para ficar com esse que me dá direito às salas VIP. Cartão de crédito é uma bênção e é uma desgraça. Quem não sabe gerir, vai estourar o limite dele, vai pagar 10%, vai estourar de novo, vai pagar 10%, e aí ele tem uma dívida de cartão. E o juro mais alto de todos os bancos é a dívida de cartão de crédito. Ela pode chegar a 17% ao mês. É isso que ele cobra de juro. Então, uma dívida de cartão de crédito, ela pode duplicar em menos de 6 meses, se você não pagar. E as pessoas usam isso como se fosse dinheiro. Não é dinheiro, é armadilha. Cartão de crédito já me safou muitas vezes. Eu lembro uma vez que eu estava viajando, uma viagem internacional aqui na África, e eu bati atrás de um Yaris, de um táxi, e ficou em $1.400 a reparação do carro que eu bati atrás. Graças a Deus eu tinha um cartão de crédito, eu passei o cartão, paguei a dívida, liberaram meu carro e eu continuei a minha viagem. Senão meu carro ficaria preso lá. Então, crédito é bom, mas crédito também pode se tornar uma desgraça. Aqui em Angola tem o tal do quilape que as mulheres fazem. Aí passa alguém vendendo bolsa, faz o quilape da bolsa. Passa alguém vendendo sapato, quilape de sapato. Passa alguém vendendo perfume, o quilape de perfume. Aí passa alguém vendendo uma correntinha de prata, mais um quilape. E quando recebe o salário não é dela mais. O salário dela já tem dono. Dívida é um grande problema e tem dívida que vale a pena fazer, tem dívidas que não. Quando nós fazemos dívida, quando nós estamos investindo, comprando algo que valoriza. Por exemplo, se você fizer uma dívida para comprar um terreno, você compra um terreno de 1 milhão hoje, daqui a 3 anos, quando você terminar de pagar, ele pode valer 3 milhões.
Principalmente se urbanizar aquela área, chegar energia e água na área do terreno, é um investimento. É uma dívida que é investimento. Agora, se você fizer uma dívida para comprar um iPhone de 1 milhão, daqui 3 anos você termina de pagar o tal iPhone, e ele que valia 1 milhão quando você comprou, vale 300 mil. Isso se ele não cair na água e morrer, ou se ele não for roubado, ou se você não o perder. Porque é um bem de consumo, você não faz dívida para comprar um bem de consumo que desvaloriza. Investimento é só o que valoriza. No Brasil, você pode fazer dívida para comprar TV, você pode pagar televisão, geleira, arca, móveis da casa, cadeirão, tudo para pagar em 24 vezes. Só chega na loja e dá uma entrada. Tem loja que nem precisa dar entrada, você começa a pagar daqui 3 meses e paga em 24 meses. Qualquer bem de consumo. Essas pessoas, elas não vendem geleira, TV, o que elas vendem é dinheiro. Porque elas compram TV, essas coisas, expõem lá para ti e te dá 24 meses para pagar. Só que o juro em cima disso, você vai pagar 2 geleiras, não vai pagar uma. A prestação vai ser pequenininha. Uma geleira que custa 400 mil, eles vão dividir ela em 25 mil por mês, ou 20 mil por mês, 15 mil por mês, você vai pagar, só que no final você paga 2. Então o negócio deles não é vender geleira, é te fazer empréstimo, para que você pague juro. Mesmo serviço bancário, banco não ajuda ninguém. Quem é que trabalha no banco? Quem é funcionário do banco? Banco não está aqui para te dar dinheiro. Banco existe para ganhar dinheiro. O serviço do banco é ganhar dinheiro. Vai lá pedir um dinheiro emprestado, ele vai pedir o quê? O que você tem? Eu tenho uma casa, está pago, está documentada, está. Então traz o documento da tua casa, deixa conosco e nós vamos te emprestar o dinheiro que você precisa. Porque se você não pagar, quem é o dono da tua casa? O banco. O banco empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Se você não tiver dinheiro, não vai emprestar dinheiro. E o negócio deles é ganhar juro. Logo, se você for fazer um negócio com o banco, tem que ser um negócio que você vai investir para alavancar as tuas finanças. Ou seja, um investimento que multiplica. Nunca um dinheiro que você vai usar. Eu vi jovens fazendo empréstimo bancário de 15 milhões para casar, para gastar na festa de casamento. Eu fui no tal casamento e durante toda a festa eu estava pensando, grande parvice. Nós vamos comer os 15 milhões dele em um dia. E ele vai passar 4 anos pagando. Então, saber gerir dinheiro. Dinheiro multiplica e gera dinheiro. Então, agora vamos pensar como fazer isso. Primeira coisa em finanças que um casal deve saber é quanto entra. E depois, tem casais que gerem as finanças dos dois juntos. Tem mais possibilidade de prosperar do que os casais que gerem o recurso independentes. Eu estou em missões, eu estudei comércio exterior e entrei na missão Jocum com 21 anos de idade. Meu alvo era ficar 3 anos lá, depois sair e abrir minha empresa de comércio exterior. Deus nunca me deixou sair e eu vivo de oferta missionária desde os 21 anos de idade. Oferta missionária às vezes entra, às vezes não. Eu tenho algumas igrejas, 3 igrejas que me dão oferta todo mês e tenho cerca de 80 irmãos, famílias, que me dão oferta todo mês. E eu mando relatório para eles, eu visito eles, mas famílias e igrejas têm situações que às vezes o dinheiro não entra. E uma das coisas que eu aprendi com um homem chamado Eropites, eu aprendi em 1988, nunca gaste tudo, guarde 10%. Você dá o dízimo, tira 10% para um fundo de emergência, e depois o resto você planeia como vai ser usado. Eu comecei a fazer isso em 1988.
E quase tudo que eu tenho hoje até aqui vem do meu fundo de emergência. Esse fundo de emergência já me salvou muitas vezes. Quando eu comecei a guardar 10%, as minhas entradas eram mais ou menos 100 mil kwanza. Não, era $120 mais ou menos, era a minha entrada naquela época, e eu comecei a guardar $12. Acho que 28 anos depois, eu cheguei a ter $20 mil guardado, guardando 10%. Mas o meu fundo de emergência me serviu no Brasil. Quando eu ia ao Brasil de 3 em 3 anos, nos primeiros anos em Angola. Eu chegava no Brasil, resgatava o meu dinheiro do meu fundo de emergência, do investimento que estava, comprava um carro, usava por os 3 meses que eu ia ficar lá. Quando eu saía do Brasil, eu vendia o carro e o dinheiro voltava para o investimento. Deixava o carro numa garagem para ser vendido, o dinheiro voltar lá. Eu lembro que quando eu me casei com Cibele, nós dois, a Cibele tinha se formado em língua portuguesa e inglês, ela tinha formado em linguística, e nós casamos e entramos em missões. O pai de Cibele falou assim: agora que vocês se formaram e deveriam ganhar dinheiro, vocês vão entrar nessa organização que não paga salário, vão lá para a África ajudar esses pretos que vocês nem conhecem. Mas depois não vem aqui na minha casa à fome pedir dinheiro. Você tem tua mulher e você cuida dela. Foi isso que o pai dela me sentou e me falou na cara. Em vez de ganhar dinheiro, eles vão lá inventar aventura na África. Foi isso que o meu sogro me falou. Primeira vez que eu fui ao Brasil foi para que minha primeira filha nascesse, em 93. A igreja me emprestou um carro por algum tempo, eu fiz o possível, mas eu vi que eu não conseguia fazer trabalho com carro emprestado. 3 anos depois, eu voltei ao Brasil para apresentar minha segunda filha para a família. Eu já estava 6 anos em Angola. Eu cheguei, resgatei o meu fundo de emergência, comprei um carro. E cheguei na casa do meu sogro dirigindo esse carro. E ele perguntou para mim: esse carro? Eu falei: eu comprei. Com que dinheiro? Com o meu dinheiro. Você pagou em quantas prestações? Eu falei: paguei à vista. Ele falou: Aí passei na casa dele, fiz o trabalho que eu ia fazer de promoção missionária no Brasil, descansei na casa do meu sogro um tempo e voltei para a África. Voltei lá, 3 anos depois, comprei um carro melhor ainda. Cheguei na casa dele e esse carro eu comprei. Com que dinheiro? Com o meu dinheiro. E quantas vezes você pagou? Paguei à vista, não fiz prestações. Ele falou: você disse que não ganha dinheiro, mas você está melhor do que eu. O meu carro que eu comprei, eu tive que pagar, e muitas vezes você está pagando à vista. A resposta para o sogro: Deus tem me abençoado. E ficou nisso. Então, ele estava esperando que porque eu era missionário, eu ia chegar na casa dele passando necessidade. Mas por causa desses 10%, eu tinha recursos para poder chegar e com dignidade na casa dos meus familiares, que pensavam que, porque eu era missionário, eu ia estar à fome, eu ia estar necessitado. Então, isso é possível. Há muitas famílias falam: não, nós temos dívida. Quer ver como as famílias de Angola usam o dinheiro? O salário cai depois do dia 27, né? Aí os multicaixa enchem de bicha. Tem bicha até o dia 8. Depois do dia 10, você pode ir no multicaixa levantar dinheiro que está vazio, não tem bicha mais. Por quê? Porque o dinheiro do povo acabou. E agora eles estão esperando o próximo vencimento, que é 20 dias para frente. Nós vivemos esperando o próximo vencimento. E a forma certa de viver é: você vive com o vencimento do mês passado, se esse vencimento atrasar, não tem problema, porque você tem recurso. E o recurso faz-se como? Guardando 10%. Esse é o primeiro princípio de gestão. Fundo de emergência, porque todos nós temos emergência. Ah, mas eu ganho pouco. Não, você não ganha pouco, você gasta mal. Porque você gasta mais do que ganha.
Se você sabe quanto você ganha, por que você gasta mais do que ganha? Ah, porque preciso. Não, geralmente não. Quer ver? Festa de aniversário na minha igreja. Eu vejo jovens, festa de aniversário. Eu chego lá, contrataram uma empresa de decoração para fazer a decoração da festa de aniversário da criança. Quanto a empresa cobra para decorar? 100 mil. E aí tem isso. Nós fazemos muito luxo na miséria. Se alguém está aqui e trabalha com decoração, desculpa. Se você trabalha com decoração, se aproveita. Se eles querem pagar, cobre. Mas eu olho e falo, mas que desperdício, para que essa decoração toda? Para que contratar uma empresa de decoração se essa pessoa ganha 250 mil por mês? O dízimo dela eu sei que é 25 mil, então como é que ela contrata uma empresa de 100 mil para fazer a decoração da festa da criança? As minhas crianças sempre tiveram festa de aniversário. Eu não lembro um ano que passou o aniversário de uma das minhas crianças sem ter uma festinha de aniversário. Tinha bolo, tinha pastéis, mas nós fazíamos brigadeiro e outros docinhos, nós fazíamos, convidávamos outras crianças, cantava parabéns. As minhas filhas têm foto de cada ano do aniversário delas. Mas eu não contratei uma empresa. Eu fiz 60 anos, decidi fazer uma festa, e essa festa ia convidar meus irmãos, meus sobrinhos e meus amigos da juventude do meu tempo. Decidi fazer isso. Quando comprei 40 quilos de carne para assar, comprei 10 quilos de mandioca, salada, e salada de fruta. A minha irmã é nutricionista, junto com as cunhadas, fizeram uma salada de fruta muito bonita, nos copos e tal, fizeram uma salada especial. Um sobrinho meu que tem um cunhado que é churrasqueiro, fez uma carne tradicional do Brasil, que é a costela de chão. A coisa mais cara que eu comprei, que eu fiquei indignado de gastar, foi lenha. Sério, aqui na África tem tanto pau de graça para fazer fogo. Eu comprei 40 quilos de costela, para fazer a costela de chão, 40 quilos de carne, me custou R$1.000. E sabe quanto eu gastei de lenha para assar a tal carne? R$450, quase metade do preço da carne. Mas eu fiz uma festa, tive 60 pessoas, ficamos das 10 da manhã às 4 da tarde juntos. E eu não contratei decorador, não contratei salão. O meu irmão trabalhou na empresa há muitos anos, tem uma quinta de fazer festa lá, fizemos na quinta, fizemos uma festa simples, e foi um tempo muito bom, e comemos 40 quilos de carne. 60 pessoas, comemos 40 quilos de carne. Foi uma festa e tanto. Mas eu fiz ela dentro do meu orçamento. Por que nós fazemos coisas acima do nosso orçamento? Nós projetamos uma imagem acima do que somos. E quando você projeta uma imagem, você tem que manter a imagem. E custa caro. E quando nós projetamos, ou queremos ser igual aos outros irmãos. Por exemplo, um irmão da igreja aqui, que ganha 2 milhões por mês, te convida para almoçar. E você almoça na casa dele e ele faz um banquete para ti. Agora você convida ele para a tua casa. Você vai fazer o banquete do mesmo nível? Não. Por quê? Porque você não tem o nível dele. Você vai fazer o melhor que a tua condição financeira dá. O que você vai dar para esse irmão não é muita comida, é amor e reciprocidade, porque ele te reconvidou. Agora você é recíproco, convida ele de volta e dá o teu melhor. Mas o teu melhor não é o banquete dele. Nós não podemos nos comparar com os outros. Temos que viver dentro do nosso orçamento. Eu tenho um afilhado que é diretor de um banco e também tem imóveis, e esse afilhado me convidou para almoçar num restaurante lá, e gastou, o almoço custou cerca de 100 mil para algumas pessoas, acho que éramos 4 ou 5. Aí ele falou: padrinho, vamos almoçar de novo amanhã. E como eu estava na cidade dele, eu falei, vamos. Aí ele convidou para outro restaurante, e fomos para conhecer um outro restaurante. Cheguei no tal restaurante e falamos, vamos. Eu falei, não, dessa vez vamos dividir a conta, eu também quero pagar. Aí descobri que eu gastei quase $100 para pagar metade com o meu afilhado. Depois que paguei, eu falei, nunca gastei tanto com o almoço. Mas eu tinha.
Aí meu afilhado veio na minha cidade, vamos comer num restaurante tal. Meu afilhado, eu posso aceitar o teu convite, mas eu não tenho o teu nível financeiro. Se você vai convidar para um restaurante caro, você vai pagar. Porque eu não posso defalcar a minha finança para poder repastelar contigo. E ele, não, padrinho, eu pago. Então tá bom. Eu fui sincero, eu não tenho condições para dividir a conta desse restaurante que você convidou contigo. Se você quer me convidar e pagar, muito bem. Se você quer dividir a conta, desculpa, mas não está ao meu alcance. Até poderia fazer, mas eu estaria ostentando e gastando mais do que eu deveria. Muito cuidado com projetar a imagem. Então, porque nós temos que colocar os nossos gastos dentro do que nós produzimos e fazer sobrar. Dinheiro não sobra. Não sobra mesmo. Se você não fizer ele sobrar, ele não sobra. O único jeito de sobrar dinheiro é que se você decidir que vai sobrar. E aí você faz o planeamento para sobrar. Outra coisa que eu faço, a coisa mais importante é saber comprar. Mesmo os empresários que vendem, que fazem negócio, não ganha dinheiro quando ele vende, ele ganha dinheiro quando ele compra. Porque se ele comprar bem, ele vende com lucro. Logo, saber comprar. Uma das coisas que eu faço eu não compro quilo em lugar nenhum. Eu compro 25 quilos de arroz, eu compro caixa de peixe, caixa de frango, eu compro as coisas assim, porque eu corto. Quando eu compro no armazém, eu corto do meio intermediário. Logo, eu abasteço a minha dispensa com sacarias e com caixas e não com quilo. Porque quando eu vou no armazém, eu economizo o atravessador. Se eu vou comprar quilo, eu pago 40%, 30% a 40% a mais. Então, como eu compro? Eu compro perna de boi no matadouro, em vez de comprar 1 quilo no Shoprite. Porque muitas vezes, comprar, por exemplo, se eu comprar no Shoprite 3 quilos de picanha, com esse dinheiro, eu consigo comprar uma perna de boi de 45 ou 50 quilos. Então, a forma que eu compro ajuda a manter minha casa. Outra coisa importante para o casal é concordar. Tem maridos que tomam toda a decisão sobre o negócio da família. Eu sou o cabeça, eu que tenho que tomar a decisão. Só que se você tomar toda a decisão sozinha, todos os erros são teus sozinho. E a mulher vai ficar te acusando, tá vendo? Você também nos afunda, você também só mete água. Agora, se você conversar com a esposa e decidir junto, aí nós erramos. Nós metemos água. Evita vários conflitos quando nós concordamos como vamos usar o dinheiro da família. E nós temos agora que pensar quais são as nossas... Nós gastamos dinheiro em 3 áreas, né? As 3 áreas são necessidades, obrigações e desejo. Necessidade é o pão, aquilo que é pão, que nós precisamos. Necessidade envolve comida, vestuário e por aí afora. Obrigações, compromissos previamente assumidos, como escola dos filhos, pagar colégio, energia, água, internet, por aí afora. Tem compromissos pré-assumidos. Essas são obrigações. E aí nós temos desejos. Aquela bolsa que você pega de quilape é desejo. Por exemplo, cuidar da higiene é uma obrigação. E aí nós vamos pensar o que é higiene. Por exemplo, cuidar do cabelo, a aparência, é uma necessidade, né? Mas cabelo brasileiro é necessidade ou desejo? Uma peruca importada é necessidade ou é desejo? Vamos lá. Roupa. Roupa é uma necessidade, roupa de marca é desejo.
Aí, telefone, se comprar, é uma necessidade. iPhone é desejo. Ter uma bolsa ou duas é necessidade. A terceira e a quarta é desejo. Então, agora vamos parar aqui e pensar, quais são as tuas necessidades? Quais as necessidades? Vamos primeiro parar num ponto. Os compromissos que você, como família, já tem assumido, que vocês têm que pagar todo mês? É colégio, é água e luz, algumas famílias têm que pagar renda. Isso são compromissos assumidos que já faz parte do vosso orçamento. Segundo, agora, o que nós necessitamos? Comida. Aí vem a maior necessidade, comida. Lá na Ganda eu aprendi uma coisa muito interessante. Tinha um irmão da IESA, que era administrador municipal. E o filho dele estava reclamando assim, pai, nós estamos andando de olorraco no pé, e somos filhos de dirigente, estão nos abusar na escola. O pai podia nos comprar sapato ou sapatilha. E o pai dele falou, filho, aqui em casa tem galinha, cabrito, tem milho, tem feijão, tem comida à vontade, de barriga cheia, até nu dança-se. Essa era a resposta do pai. Então, comida. Então, muitas vezes nós pensamos, qual é a necessidade básica? Alimentação. Como é a alimentação de casa? Como eu vou abastecer a minha despensa? Depois disso, vem outras coisas. Mas nós vamos abastecer nossa despensa dentro do nosso orçamento. Por exemplo, tem coisas que nós podemos comprar ou não. Aí entra isso temos que decidir como família. E é decidir como vamos usar o dinheiro. Por exemplo, todos nós temos pessoas que vêm na nossa casa pedir dinheiro todo mês. Eu não sei você, mas eu tenho. E aqui na África, se você for o mais próximo da família, então o pai grande, aí sim. Quanto você disponibiliza para ajudar familiares necessitados todo mês? Eu estou na África há 35 anos, tenho muitas pessoas que vêm até mim, e algumas eu quero ajudar. Hoje, dentro da vida que eu vivo, eu e Cibele disponibilizamos 100 mil para ajudar os outros, por mês. E eu pago a faculdade de 2 jovens, e também sobra ainda algum dinheiro para ajudar pessoas. Acabou os 100 mil, alguém pergunta, pastor, você pode me ajudar com dinheiro? Não, meu dinheiro acabou. Talvez o mês que vem, mas esse mês acabou o dinheiro. Qual o dinheiro que acabou? Acabou o dinheiro de ajudar pedinte, ou necessitado, ou, não sei, ou familiar, não sei como é que você vai chamar, mas aquela pessoa que bate na porta, quanto você vai pôr no orçamento para ajudar familiares? Porque familiares batendo na tua porta vai ter. Se você é um bom africano, alguém vai bater na tua porta, pedindo. Então, eu tenho um limite, mas eu conheço pessoas que a família destrói o orçamento deles. Vem um sobrinho, vem um cunhado, vem um tio do Quimbo, vem não sei quem, e vai levando, e o plano financeiro que a família tinha feito acaba. O marido faz compra, abastece a despensa, mas vem uma cunhada pedir, vem uma tia, e a mulher vai tirando da despensa e entregando, com pouco, o abastecimento do mês acabou em 15 dias. Ah, mas é errado dizer não. Mentira, não é errado dizer não. É isso que eu gosto dos brancos. Os brancos falam não sem problema. Só não e pronto. Um mundo começa a explicar não e acaba mentindo. Posso usar seu telefone? Não tem saldo, mas tem. Quando pergunta para mim, pode usar seu telefone? Eu falo, usa o teu. O meu não tem saldo, ele fala. Eu falo, você gastou todo o teu, agora quer gastar o meu? Saldo? A resposta é não. Na igreja ninguém pede para usar o meu telefone, porque sabe que eu vou dizer não. Porque não, aquela mulher veio para Jesus e pediu, ô Senhor, me abençoa. Jesus falou o quê? Não,
Eu não vou tirar o pão da mesa dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela resposta de Jesus foi muito dura. Ele podia falar só um não precisava chamar a mulher de cachorrinho. Mas foi uma resposta cultural, uma questão cultural daquela região. E a mulher respondeu o quê? Aquela mulher é a heroína da minha esposa. Cibele ama aquela mulher. Por quê? Aquela mulher respondeu para Jesus, mas até os cachorrinhos comem a migalha da mesa. E Jesus abençoou ela porque ela soube responder. O problema da Cibele é quando alguém lhe fala alguma coisa, ela fica calada olhando assim. Quando chega em casa, ela fala assim, eu devia ter falado isso, isso, isso. A resposta só vem quando ela chega em casa. Então, a Cibele gosta muito daquela mulher porque a resposta dela foi imediata. Mesmo essa sentar aqui e fazer pergunta para a Cibele, ela fica desconfortável, que ela gosta de pensar antes de falar e responder imediatamente, ela fica nervosa. Mas não. Se você quer prosperar financeiramente, aprenda a dizer não. Senão os outros vão destruir as tuas finanças. Agora, eu não estou dizendo para você não ser generoso. Eu sempre dei, mas eu dou dentro das minhas possibilidades. Tem um limite, eu ponho um limite no meu dar. Nessa fase, que as minhas filhas já se formaram, teve época que eu estava gastando $300 por mês de escola com as minhas filhas. Hoje as minhas filhas se formaram, estão trabalhando, elas produzem, até me dão oferta para eu viajar às vezes, até me dá oferta. Então, hoje eu posso ajudar mais. Então, mas eu tenho um orçamento de economia. Então, agora, 10% você separa. Quando você tiver dinheiro guardado, você não vai se sentir pobre. E você vai ter visões. Você vai ver possibilidade de começar um negócio, de fazer alguma coisa, de investir, comprar um novo terreno, ou investir em alguma coisa. Quando você tem dinheiro guardado, você se sente melhor. Quando você tem dívida, você se sente miserável. Quando você trabalha só para comer. Agora deixa eu falar uma coisa que talvez você... se você trabalha e come tudo até o dia 20, fica esperando cair o outro dinheiro dia 22, 28, 30, para comer de novo tudo, que você não está vivendo financeiramente. Você está sobrevivendo. Você está no módulo de sobrevivência. Se você come tudo que ganha, você não está prosperando e você não está vivendo financeiramente, você está sobrevivendo. Se você fizer sobrar, não, no futuro eu vou economizar, quando eu ganhar mais. Não, irmão, aprenda a ser fiel no pouco. E Deus vai te pôr sobre muito. Aprenda a gerir, fazer sobrar, ter um fundo de emergência. Quando você tiver uma situação, você não precisa pedir socorro para pessoas, você tem para investir, para suprir. Então, gerir bem. Aí a Bíblia fala sobre superabundar em boas obras. Nós somos supostos ser generosos. A Bíblia diz, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada e sacudida. Por isso eu tenho o hábito de dar. Eu dou o dízimo, eu dou oferta e eu dou para pessoas, mas eu não sou uma pessoa que dou esmola na rua. Mesmo o meu dar, eu gosto de pensar e dar com sabedoria. Ajudar em alguma situação. Então, é muito importante nós termos... Se você economizar 10%, você vai ter recurso até para ser generoso. Então, necessidades, obrigações e desejo, fazer um planeamento de quanto eu preciso para a minha família, usar com sabedoria e guardar 10%. O mesmo tanto que você dá de dízimo, você guarda. E aí você vai semear, vai investir em algo que vai trazer riqueza para a tua família. O que é investimento? Aqui em Angola, comprar terreno é uma boa. Abrir um loteamento novo, tem terreno a 400 mil, 500 mil, 600 mil, vai lá, compra um terreno, faz um muro. E isso é um bom investimento porque multiplica. Tem outros investimentos. Eu acho que foi um bom investimento. Recentemente, o BFA colocou ações à venda. E o BFA é um dos bancos que mais prospera no país. Valia a pena comprar, você ser dono de um pedacinho do banco, em vez de ir lá pedir dinheiro emprestado.
e as ações não eram tão caras, eu acho que era 100 mil kwanza o lote, né? Quem viu essas ações à venda? Eu acho que o lote de ações estava em volta dos 100 ou 120 mil. Então, investimento, pensar em forma onde eu vou guardar o meu dinheiro de forma que ele multiplique. A minha filha terminou os estudos, começou a trabalhar 3 anos atrás, e eu decidi que eu deveria investir melhor no meu fundo de emergência. Nos últimos anos dos estudos da Amanda, eu quase não guardei dinheiro, porque boa parte do meu dinheiro ia lá, na faculdade dela no Brasil. Aí ela terminou, eu falei, agora eu vou investir. E eu pensei, como vou investir? Aí eu fiz um curso, como eu estudei comércio exterior, eu entendo sobre mercado de capital e bolsa de valores. Só que eu estudei isso 40 anos atrás, na faculdade. Aí eu fiz um curso, eu fiz 3 cursos. No total eu estudei 75 horas na internet, eu fiz 2 cursos grátis e 1 pago sobre mercado de capitais. E peguei meu fundo de emergência e o outro recurso que eu tinha do meu fundo de pensão, do dinheiro da reforma, e abri uma carteira na Bolsa de Valores Internacional. O ano passado, eu ganhei $28 mil no mercado de ações, usando os meus 10% do fundo de emergência para investir. Um dos meus investimentos explodiu, gerou muito mais do que eu esperava, e eu dobrei o meu capital num ano. Por quê? Porque eu tinha aquele recurso. Então, é possível. E olha que eu não tenho salário, eu vivo com ajuda missionária e eu guardo 10% e foi possível. Se é possível para um missionário que vive de oferta, é possível para alguém que tem um salário mensal. Então, mais famílias é suposto ter estabilidade, ter possibilidade de tirar umas férias, ter possibilidade de ter um dinheiro. Quando uma criança, acontece uma situação, não precisamos ir na família pedir emprestado, nós já temos, e mesmo quando acontece uma situação na família, nós temos condições de prestar um socorro. É mais fácil prosperar quando somos casados, mas nós temos que gerir com sabedoria, e o meu desafio é gerir juntos. Tome decisões juntos. Olha quais são as obrigações, quais são as necessidades, escreve os desejos, quando possível nós suprimos um desejo. Não é que desejo é pecado, não é. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Então é possível você ter até o teu desejo suprido. Eu tenho uma lista de desejos que eu coloco, de vez em quando Deus me dá, eu tenho possibilidade de suprir um. E Deus tem nos dado até os nossos desejos. Então, o grande desafio nosso é trabalhar com diligência, gerir com sabedoria. Vocês viram que eu não falei sobre dízimos e ofertas. Dízimos e oferta entra em gestão. Quando você vai gerir, você vai dar dízimos e oferta. Porque quando você se torna membro de uma igreja, você assume o compromisso de dar o dízimo. Aqui, pastor Abias, aqui na igreja, o membro tem compromisso de dar dízimo? Ele assume esse compromisso quando é batizado? Ou não? É um compromisso ou não é um compromisso? Então, quando nós tornamos membros de uma igreja, nós temos o compromisso de dar dízimo. O dízimo serve para quê? Dízimo paga o nosso templo, paga a nossa luz, nossa água, paga o nosso pastor que nos ministra, paga o desenvolvimento do reino, as expansões da obra de Deus que a nossa igreja investe, dízimo paga isso. Então, quando você entra na igreja, você assume um compromisso de dar dízimo e oferta. E se você não dá, aí você é um problema. Por quê? Sabe aquele parente que você comunica assim, nós vamos reunir para jantar, cada um traz um prato e vamos comer juntos, né? Aí tem um parente que não traz nada, come e ainda reclama da comida. Alguém tem algum parente assim? Todo mundo tem. Se você não dá dízimo, você é esse parente. Você vem aqui, come, usufrui de tudo que os outros pagaram, sem contribuir. Você é esse parente aproveitador. Então,
dízimo e oferta faz parte do nosso compromisso assumido, é uma obrigação que nós assumimos com a nossa comunidade cristã. Então, é o desafio de boa gestão financeira para evitar conflito e para que a família tenha paz. Gente, boa parte dos conflitos nossos e dos problemas que temos dentro da família é questão financeira. Agora, quem aqui trabalha junto com a esposa? Gere algum negócio junto? Você e a mulher trabalham junto? Não tem ninguém que trabalha junto com a mulher na mesma empresa? Ah, está ali, muito bem. Você está frito. Não tem coisa que dá mais confusão do que trabalhar junto com a própria mulher ou trabalhar junto com o próprio marido. Eu sei disso porque eu sempre fui o líder da missão e a minha esposa a gestora. E eu creio que 80% dos nossos conflitos começou no trabalho, foi conflito de trabalho. Trabalhando junto. Então, é um grande desafio trabalhar juntos. Mas aí gestão financeira é uma área de conflito, mas é responsabilidade do marido tomar a liderança da família nessa área. Se o marido não liderar a família financeiramente, a mulher vai fazer. Só que a mulher que lidera a família financeiramente, que é a provedora da família, ela costuma perder o respeito pelo marido. Então, não estou dizendo que a mulher não pode ganhar mais, pode, mas o marido tem que assumir a responsabilidade de pensar o assunto, planejar junto com ela e trabalhar junto. Eu e minha esposa, nós conversamos sobre as finanças, mas a minha esposa é metódica, eu sou visionário. Quando o assunto é investimento, eu comunico a ela, deixo ela dar a opinião, mas a opinião dela sempre é contra. Porque ela é metódica, ela pensa tudo que pode dar errado. E aí eu tenho que conversar com ela e investir. Aí quando dá certo, ela bate no meu ombro. Quando dá errado, ela fala, eu te disse. Graças a Deus, a maior parte das vezes tem dado certo. Mas é um grande desafio nós sermos sócios. No momento que nós casamos, nós temos que ser sócios e planejar, gastar e respeitar a opinião do outro e gastarmos em concordância e criarmos um fundo para a emergência e gerirmos a família junto. Família é uma unidade que precisa boa gestão para evitar conflito e finanças é uma área de conflito. Tem outros textos bíblicos que eu vou passar para vocês leem depois, que eu vou parar por aqui. Em Lucas 19, 13 a 25, fala sobre gestão. Lucas 14, 28 a 30, tem uma parábola. Lucas 14, 30 a 33, fala sobre uma parábola também que fala sobre planeamento. Então, planeamento e gestão, semear e colher, está por toda a Bíblia. E nós temos que viver uma vida familiar planeada, para que possamos ter paz e não ficar esperando na fila do banco o dinheiro acabar até o dia 10, o dinheiro todo acabou. Nós temos que ser melhor do que os do mundo. E a Bíblia fala que, muitas vezes, os filhos das trevas são mais sábios do que nós, filhos da luz, nessa questão de finanças. Então, nós temos que ser sábios e sabermos usar recursos. E aí nós temos além de tudo que o mundo tem, nós temos a bênção de Deus que nos faz prosperar. Logo, se nós fizermos boa gestão, servirmos a Deus e gerirmos bem, nós vamos prosperar. Porque nós não desperdiçamos dinheiro em cigarro, não desperdiçamos dinheiro em bebida, não desperdiçamos dinheiro em amantes e prostituição. Tem muitas coisas que o ímpio desperdiça dinheiro e nós não gastamos lá. Imagina quanto você economiza de cerveja que você não bebe. Quanto você economiza de uísque que você não bebe. Quanto você economiza de cigarro que você não fuma. E quanto custa um amante, então? Quem tem amante? Então você já está, por ser cristão, você já está economizando dinheiro em um monte de áreas. Logo, faça esse dinheiro multiplicar e você adquirir bens e ficar mais próspero. Amém? Que Deus te abençoe.
palmas foram fracas, irmãos, mas uma grande salva de palmas. Agradecemos a Deus pela rica mensagem. Hoje falamos de Bonfunfa, de dinheiro, Larjan, gestão financeira. Sem mais delongas, acho que vamos convidar o casal pastoral para ir no nosso cantinho do amor, cantinho das perguntas e respostas. Temos 4 perguntas feitas pela congregação. Então, assim, vamos direcionar os nossos amados pastores. A primeira pergunta diz o seguinte: pastor, eu gostaria de saber se é obrigatório a esposa dividir as contas 50% com o marido nas despesas de casa. Se é obrigatório ela dividir as despesas? Eu creio que quando nós casamos, nós assumimos o compromisso de sustentar uma família como homem. Mas a Bíblia fala que a mulher é auxiliadora, ajudadora, cooperadora. Logo, a mulher trabalha e coopera conosco no sustento do lar. Se nós andarmos juntos, vamos prosperar. Se nós, cada um dividir o dinheiro, é mais difícil prosperar. Se nós gerimos divididos. Então, não é uma obrigação, mas se os dois são um, e a residência é dos dois, eu acho que é sábio vocês trabalharem juntos nisso. Ou ajuntam as finanças e administram juntos, ou cada um faz o investimento separado, mas pelo menos divide, trabalha nas despesas, quem vai pagar o quê. Se tem 2 fontes de renda, nós podemos sim dividir, não diria dividir, mas suprir juntos. Não é dividir isso, porque a casa são dos dois, o lar é dos dois, então não é bem uma obrigação, mas é trabalharem juntos. Obrigado, nosso amado pastor. A segunda pergunta é: pastor, meu marido não partilha o salário comigo. Ele paga algumas despesas e eu pago outras. Pastor, assim fica difícil fazer o fundo de 10%. Tem casais que decidem gerir separadamente. A mulher tem o fundo dela e o marido tem, eles decidem. Mas aí eu acho que cada um deve fazer o seu fundo de emergência, se essa é a decisão do casal. Se não querem juntar os recursos, querem gerir separadamente, eu creio que vai prosperar mais devagar se nós gerirmos separadamente. É mais fácil prosperar gerindo juntos do que separado. Mas se essa for a decisão, aí eu creio que não pode ficar pesado para nenhum dos dois. Tem que ser de tal forma que as despesas sejam divididas e os dois possam fazer um fundo de emergência que possa ser usado para investimento e também para socorrer necessidade. Então, se a decisão do casal é gerir separadamente, o meu conselho sempre é mais fácil prosperar gerindo juntos. Mas se a decisão for separadamente, aí cada um faça o seu fundo de emergência separadamente. Amado pastor, a próxima pergunta é a seguinte: um cristão pode dar vale? Pode dar vale, quer dizer, empréstimos com juros? Sim, pode. O capital que eu tenho hoje está investido no mercado de capital para ganhar juros. Então, a Bíblia não ensina que não deve cobrar juro, não deve cobrar com usura. O juro não pode ser um juro opressor, mas algo dentro do mercado, dentro do valor de mercado. Porque dinheiro gera dinheiro. Logo, por exemplo, eu tenho meu dinheiro investido no mercado de capital. O meu irmão, que vem abaixo de mim, tem 3 restaurantes. E ele precisava ampliar um dos seus restaurantes e precisava de dinheiro emprestado meu. E eu disse, ele falou, você pode me emprestar um dinheiro para eu pagar daqui 60 dias?
E eu disse: não, porque você não ganha dinheiro assim, você ganha dinheiro diariamente. Logo eu te empresto se você pagar diariamente. Aí eu falei: todo dia, quando você fechar o caixa dos teus restaurantes, deposita uma porcentagem na minha conta. Eu calculei quanto o meu investimento no mercado de capital ganha por mês, e eu calculei quanto eu ia pagar de imposto ao resgatar o investimento, lancei isso no produto do dinheiro, e emprestei o dinheiro dele com o mesmo... Eu emprestei para ele com o que eu ganharia. Se ele fosse pegar o dinheiro do banco, ele ia pagar mais ou menos 6% de juro. Ele pegou de mim e ele pagou mais ou menos 1,6% de juro ao mês. E o que eu fiz com ele foi dividir o empréstimo em 45 vezes, e todos os dias ele depositava uma dessas 45 parcelas no final do dia, quando ele fechava o caixa dos restaurantes dele. E ele me pagou, ele foi suprido, ele foi abençoado, fez o negócio que ele podia fazer, não precisou pegar dinheiro do banco, e eu não tomei nenhum prejuízo nos meus investimentos. O dinheiro voltou para o investimento assim que ele me pagou. Então, não é errado ganhar juros, errado é investir de tal forma, cobrar juros que sejam opressores. Os militares aqui têm um negócio de adiantar o salário e ficar com o cartão do outro e fazer o outro pagar quase 2 vezes o que emprestou. Aquele negócio que os militares fazem, aquilo lá é roubo, devia ser proibido. Muito obrigado, pastor. Nós queremos agradecer a todas as perguntas que foram feitas. Por causa do tempo não vamos conseguir fazer todas. Vamos fazer apenas mais 2. As outras perguntas nós vamos entregar ao casal pastoral, que é para durante o dia lerem, e amanhã vão poder responder. Mas a próxima pergunta é a seguinte. Eu estou curioso em também ouvir a resposta dessa pergunta. E a pergunta é a seguinte, amados irmãos. Pastor, ajudar a minha família alargada é necessidade, obrigação ou desejo? Continuando, pastor, eu sinto que o meu esposo não compreende ajudar a minha mãe e os meus tios. Creio que é uma obrigação. É difícil, mas a pergunta, repetindo, pastor, ajudar a minha família alargada é obrigação? É um desejo. Ajudar pai e mãe é uma obrigação. Você tem que suprir o teu pai e a tua mãe na velhice. Mas você é filho único? A minha pergunta é sempre: meu pai, você é filho único? Não, nós somos 7. Então a necessidade dos teus pais tem que ser compartilhada com os tais 7. E cada um dentro da sua possibilidade de ajudar. A minha pergunta sempre é: tu és o único filho? Se você é o único filho, você está frito, é você mesmo. Agora, se você não é o único filho, nós temos que fazer uma reunião familiar e dizer: papai precisa de socorro, mamãe precisa de socorro. Então, pai e mãe é obrigação. Ajudar os outros filhos dentro das possibilidades. Filho adulto, então, se possível, ajuda filho adulto. Mas a família largada vai vir pedir. Se nós permitirmos, as nossas finanças vai ser destruída pela família largada. Logo, o casal deve concordar com quanto vamos ajudar a família. E quando acabou aquele dinheiro, o dinheiro acabou. O mês que vem, fala comigo que talvez eu possa socorrer, mas esse mês não dá mais. E tem pessoas que vêm pedir empréstimo. E emprestar é outra desgraça. Porque muitas vezes você perde o dinheiro e perde o amigo. Porque ele te deve, ele não vem mais na tua casa. Então, eu já tive recentemente, alguém veio me pedir 200 mil emprestado, e eu pensei, o que eu vou fazer? Eu falei: vem amanhã. No outro dia ele veio, eu entreguei, aqui está 50 mil, não é empréstimo, é oferta. Assim eu já resolvi 25% do teu problema. Agora, você deve ter outros 4 amigos como eu, vai neles. Então, ajudar
A família é uma obrigação, mas tem que ficar dentro do nosso orçamento. Nós não sacrificamos o nosso planeamento financeiro para socorrer a emergência dos outros. O teu fundo de emergência é para a tua emergência. E, irmão, você vai ter emergência. Não tem ninguém que não tem. Mas você pode chamar o fundo de emergência também de fundo de investimento, que é o dinheiro que você vai investir quando ele multiplicar. Então, é dessa forma, pode ser fundo de emergência, ou fundo de investimento, você pode dar o nome que for. Mas o meu desafio é, dentro do que você ganha, faz um planeamento de quanto eu posso dispensar para ajudar outros. Quando atingiu aquele limite, para. Não deixa a ajuda ao necessitado destruir as tuas finanças e colocar a tua família em problema financeiro. Obrigado, nosso pastor. Outra pergunta é, meu dinheiro é nosso, pastor. Dinheiro do meu marido é só dele. Ele controla tudo. Esse é o desafio de vocês conversarem o assunto, orarem a respeito e tomar decisões juntos. Agora, se o teu marido ganha muito dinheiro, e aí tá bom, então ele paga todas as dívidas, talvez ele possa decidir tudo. Se você tiver um marido rico, que cuida de tudo, eu tenho a irmã da Cibele, vou usar a irmã caçule da Cibele de exemplo. O marido dela é milionário, e ela tem um cartão infinito, aquele cartão preto sem limite, a minha cunhada tem. E logo o marido decide tudo, e ele não trata nada de finanças com ela. Mas ela tem um carro, carro blindado para dirigir, ele tem o carro blindado dele, mora no melhor condomínio do município, e viajam, tem o iate deles, tem tudo. Mas ela não trata finança nenhuma com ela, mas ela trata com ele. Mesmo assim, quando ela tem que fazer uma despesa alta no cartão, ela fala, posso gastar isso? E vai ser uma despesa alta. E ele responde, o teu cartão é infinito, gasta só. Se você tem um marido assim, para de reclamar. Agora, só uma coisa, irmãos, que eu acho que é muito importante, eu vejo assim muita confusão muitas vezes com os casais, é que eu penso assim, se o meu marido tem o salário dele, eu também tenho o meu salário, nós administramos, nós temos o dinheiro em conjunto. Só que a esposa, por exemplo, tem o dom de administrar, e o marido não tem noção nenhuma. Tem pessoas que são assim, né? Às vezes é a esposa, às vezes é o casal, não tem noção nenhuma de compra, de orçamento e tal. Então, eu penso que é algo realmente muito maravilhoso quando o casal consegue chegar a um consenso. É preciso haver humildade e tudo para reconhecer, né? Mas olha, você é melhor administrador do que eu, então você vai pegar todo o nosso dinheiro e você vai administrar. Olha, isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo nos casais, porque muitas vezes a questão, não, eu sou homem, eu vou administrar, mas não sabe administrar, não tem mesmo noção de administração, a esposa que tem. Só que por causa, né, de ser o homem, ele acha que ele é que tem que administrar, mas não tem noção nenhuma. Então, é uma coisa muito maravilhosa. Eu quero encorajar os irmãos aqui, reconheça qual de vocês dois tem o dom realmente de administrar, que sabe mexer com o dinheiro, sabe fazer o dinheiro realmente multiplicar, e deixe que ele faça isso, ou deixe que ela faça isso, porque realmente o casal vai ser muito mais abençoado nessa área, quando existe esse reconhecimento e essa humildade, né, de entregar para o outro aquilo que realmente o outro tem o dom de fazer. Deixa eu tocar num ponto que eu não toquei. Jogos não é investimento. Aqueles jogos de pirâmide, juntar todo o dinheiro num lugar, pagar e depois receber muito, essas promessas de multiplicação não existe, é golpe. Eu tenho recentemente alguém que fez um bet com o dinheiro da família todo, e o marido fez um jogo e perdeu todo o dinheiro da família, que a família estava economizando para ir ao Brasil fazer um tratamento para ter filho, e o dinheiro do tratamento foi gasto todo no jogo. Então, jogos não é investimento. Eu desaconselho gastar dinheiro com jogos.
não é de Deus, não é investimento. Aleluia. Parece que jogos também é ficha, né? Não sei se estou entendendo. Queridos irmãos, tem aqui uma pergunta muito sensível. Essa aqui, pronto, guardei de propósito para o final. Esta vai ser a última pergunta que o casal vai responder para hoje. Depois de responderem, vou só fazer mais uma pergunta, mas que não vão responder hoje. Que será para amanhã ou depois da manhã, uma pergunta que tem a ver com outro tema, mas é muito quente. Aleluia! Diz o seguinte: pastor, gostaria de pedir uma orientação. Como é que uma esposa deve lidar com a frustração de ser a principal provedora do lar, enquanto o marido que já trabalhou no passado agora se acomoda e não demonstra iniciativa para voltar a trabalhar ou sustentar a casa? É cansativo e pesado emocionalmente. Às vezes sinto raiva e me esforço para não pecar com atitudes ou palavras. Pastor, como posso guardar o meu coração e reagir de forma que agrade a Deus? Esse é o principal motivo de discussão dentro do lar. Acho que os irmãos agora entenderam porque que guardei para o final. Mas, pastor, será que ficou claro a pergunta? Olha, é muito difícil para a mulher fazer isso. Eu conheci uma família que o marido era um peso. E ele realmente era um boêmio, que bebia e tal. E a mulher era uma mulher crente que trabalhava e sustentou a família, criou os filhos. E esse homem morreu faz uns 6 meses. E morreu por causa da bebedeira. Morreu com 50 e tal anos. E a mulher ficou feliz quando o homem morreu. Foi um alívio para ela. Foi uma libertação a morte do marido. Mas ela, a mulher cristã, orou e cuidou do tal marido até o fim. Então, é uma situação difícil, não é o plano de Deus. E, geralmente, eu já mencionei isso, quando a mulher se torna a provedora do lar, ela faz, mas ela perde o respeito pelo tal marido, naturalmente, porque esse marido vira mais um dos filhos. E como ela supre... Meu pai tinha um ditado que dizia assim: quem paga, manda. Quem recebe, obedece. Então, no caso, quando o marido vira agora a mulher que paga para ele viver e para ele comer, quase sempre vai dar conflito, sim. Porque essa mulher vai tomar autoridade de como vai gastar o dinheiro, vai tomar autoridade quando pode viajar, quando não pode, porque o dinheiro é dela. E ela, como ela que está ganhando, ela se sente no direito de decidir como gasta. Então é uma situação desafiante. A irmã tem que orar para guardar o coração mesmo e orar para Deus tocar no coração desse marido, para que ele possa despertar, para se tornar o provedor da família novamente. Ou, quando ele falecer, vai ser um alívio ele partir. Porque ele se torna não um companheiro, mas um peso. Eu vi isso acontecer recentemente. A mulher, depois que o tal marido morreu, ela renovou. Ela ficou até mais jovem. Por causa que ele era um peso na vida dela. Então, o grande desafio realmente é a situação que Deus pode te dar graça, ora, Deus pode te dar sabedoria, mas pede um milagre na vida dele para que ele possa despertar e voltar a ser um homem trabalhador e que sirva a família. Amém? Uma grande salva de palmas, aleluia. Deus é bom. E em todo o tempo. DMJ, DME, DMU, DMS. Como é que se lê, irmãos? Como é que se lê? Aleluia. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Esqueceram? Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Quando eu dizer Jesus, irmãos dizem. Jesus. Jesus. Aleluia.
Irmãos, chegamos na reta final do nosso programa. Queria fazer uma pergunta, mas que o pastor vai responder amanhã, e outras perguntas vamos entregar, que é para amanhã e depois da manhã, e no sábado também o casal vai responder outras perguntas, lembrando que o casal estará conosco, ou melhor, tem agenda aberta para que durante o dia os casais que quiserem ter um encontro, um tete-a-tete com o casal pastoral, um momento de oração, o casal também está aberto. Amém? Diz o seguinte: pastor, de manhã comi mandioca com sangua. De tarde, um molho de peixe seco com funge. Amém? Com funge de maçango, é isso. Com isso, minha mulher me deu o armamento para o confronto mais tarde, né? Com isso, minha mulher me deu o armamento para o confronto mais tarde. Chegando a hora H, a hora do combate, ela diz: me deixa. Então, essa é uma das perguntas que vamos ouvir o comentário no dia que vamos falar sobre esse assunto. Aleluia! Vamos nos colocar em pé. Gostaria de convidar o nosso amado pastor Evaristo Abias para nos dirigir em oração e algumas considerações finais. Obrigado. Obrigado por este tema sobre finanças. Eu creio que gestão é crucial para o desenvolvimento tanto da igreja, da família, como da sociedade. Vamos ser melhores gestores. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por esta palavra esta noite e pedir que nos revistas de sabedoria, que dirijas os nossos passos, dá-nos corações generosos, mas também dá-nos corações sábios que sabem fazer decisões à altura, para que naquilo que nós fazemos possamos engrandecer o teu nome, possamos te honrar e possamos, ó Pai, dignificar a nossa condição de seres criados à tua imagem e semelhança. Obrigado, Pai. Agora que vamos terminar, nos leva em paz para as nossas casas e nos faz voltar amanhã com o mesmo desejo de aprender. Continua, ó Pai, a dar sabedoria ao nosso palestrante para que possa nos trazer ensinamentos e informações que nos ajudam a progredir na nossa caminhada de fé. No nome de Jesus, nós pedimos e oramos. Amém. Amém, amada igreja. Chegamos na reta final do nosso terceiro dia da nossa conferência. Queria apenas dar 2 anúncios importantíssimos. Gostaríamos de pedir a todas irmãs, né, todas as senhoras, todas as mulheres, para ficarem para um breve encontro, né, com o departamento não, com a comissão. Muito obrigado, meu pastor. Com a comissão de mulheres. E também queria convidar todos os irmãos, os maridos aqui, um sinal, por favor, todos os maridos presentes. Vamos para a sala número 1, logo depois do culto, todos os homens, sala 1, e todas as mulheres poderão ficar aqui no templo para um concerto de 2-3 minutos. Amém? Deus é bom. Boa noite, igreja. Até amanhã.